Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje é dia 19 de março, é uma quarta-feira, um dia único e especial que o nosso bom Deus nos preparou. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, Gotas da Palavra de Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmão, se encontra em Lucas 18, do 9 ao 14. Como texto bíblico, a parábola do fariseu e do publicano. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito, confessava: Ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Você viu, irmão? Como que Deus ele enxerga, né? A forma de nós nos apresentarmos em oração diante dele. Aqui o Senhor ele explica essa parábola entre o fariseu e o publicano. Grande parte dos fariseus rejeitavam o ensino de Jesus. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Jesus nessa parábola. Mas também é verdade que havia algumas exceções, como Nicodemos e José de Arimateia, que eram os fariseus daquela época. Eram algumas exceções que eram diferentes, né, dos fariseus. Seja como for, ambas as parábolas estão relacionadas e se completam. Enquanto a parábola do juiz iníquo enfatiza a importância da perseverança na oração, a parábola do fariseu e o publicano destaca a motivação e o comportamento correto ao orar. A explicação da parábola do fariseu e publicano é constituída de 2 orações feitas por 2 homens, com 2 resultados diferentes. Os personagens dessa parábola são o fariseu e o publicano. Vamos falar primeiro do fariseu, irmãos. O fariseu consistiu em um partido religioso judeu, que era radicalmente conservador, os religiosos. Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores das leis e das tradições. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu os representantes desse grupo de religiosidade hipócrita. Era comum que os fariseus fossem ao templo para orar, pela fama de piedosos que ostentavam. Eles gostavam de exibir sua condição de religiosos, fazendo orações em lugares públicos. Segundo, os publicanos. Os publicanos formavam um grupo de profissional na época de Jesus que era empregado dos romanos. Eles exerciam a função de cobrador de impostos e taxas alfandegárias. Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, especialmente pelos fariseus. O motivo disso é que eles eram considerados traidores e corruptos. Diferentemente dos fariseus, os publicanos não andavam pelas sinagogas. Eles desejavam orar, eles procuravam a área externa do templo, a qual tinha acesso por serem judeus. Foi exatamente isso que o publicano fez na parábola de Jesus. Vamos ver a diferença da oração do fariseu e depois do publicano. A oração do fariseu. O fariseu e o publicano estavam no templo, no mesmo período e com o mesmo objetivo. Fazer o quê? Orar. O fariseu muito provavelmente procurou um lugar de destaque, talvez o mais próximo possível do santuário real do templo. No templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Aparentemente, orava a Deus. Mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigiu uma oração a si mesmo. Isso ele disse em Lucas 18:11. Em outras palavras, o fariseu estava falando de si mesmo para si mesmo e não para Deus. Seus elogios eram dirigidos para o seu próprio ego. Aquela pessoa que faz oração
que parece assim que ela está fazendo para Deus, mas ela não está fazendo para Deus, ela está fazendo para si própria, né? Se autoelogiando. Em sua oração, em momento algum, ele confessou seus pecados e mostrou arrependimento. Ao contrário, disse: o fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. Era como se o Senhor estivesse dando um favor para o fariseu, né? Como se o Senhor estivesse ali na qualidade de adorador. É o contrário, né? Não era o filho que estava adorando, era Deus que estava adorando o fariseu, né? Complicado, né, irmãos? Os fariseus focavam em se comparar com as outras pessoas, mas eles não faziam no sentido positivo, como, por exemplo, se comparando a homens íntegros como Jó, o profeta Elias, o profeta Jeremias, o profeta Daniel e tantos outros. Na verdade, ele se comparava aos demais sentido negativo, ou seja, ele afirmava não ser um ladrão, um injusto ou um adúltero. Quando viu o publicano orando, também incluiu ele na lista de desprezados. Sua autoglorificação era à custa da miséria alheia. Ele sempre desprezava a pessoa que estava ao redor deles. Após se comparar com outras pessoas, o fariseu começou a exibir seus grandes feitos como cumpridor da lei. Na verdade, como um bom fariseu, ele se esforçou para enfatizar que ele fazia ainda mais do que a lei mandava. Ele dizia assim na sua oração: jejuo 2 vezes por semana, enquanto a lei exigia apenas um dia de jejum por ano. Olha só, irmãos. Apesar de permitir o jejum voluntário em qualquer ocasião, né? Lá em Levítico 16:29 diz isso, os fariseus, por sua vez, instituíam a segunda e a quinta-feira como dia de jejum. Muito provavelmente era isso que ele estava falando. Eles jejuavam de segunda e quinta-feira. Já a oração do publicano era a seguinte, irmãos: foi muito diferente da oração do fariseu. Ele se postou à distância, ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto, apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. O peso e a vergonha dos seus pecados fizeram com que ele mesmo nem se atrevesse a olhar para o céu. A palavra de Deus havia esmiuçado o seu ego e o convencido de seu pecado. Olha que lindo, irmão. Aqui o publicano já tinha reconhecido que ele era miserável, que ele não precisava nem olhar para o céu, porque ele se sentia na condição de pecador. Ele já tinha reconhecido a condição dele, irmão. Ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o seu estado de miséria em que ele se encontrava. E bateu contra o seu peito e, se autoacusando, clamou a Deus por misericórdia. Ó Deus, sê misericordioso para comigo, sou um pecador. As palavras do publicano foram as mesmas do salmista Davi quando disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Isso Davi disse, irmãos, lá em Salmo 51:1. O único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre si. Ele queria simplesmente ser perdoado. Olha que ensino, né, irmãos? Não é falar bonito, irmãos, é pedir perdão para o Senhor pelos nossos pecados. É reconhecer a nossa natureza caída. É reconhecer o quanto nós descemos no nível de pecador. É só reconhecer as nossas falhas, irmão. Não tem muito que inventar diante de Deus. É só reconhecer as nossas falhas quando nós erramos, quando nós pecamos. É só reconhecer, irmãos. Quando nós oramos ao Senhor, é só derramar o nosso coração e pedir força para Deus. Falar: Pai, errei, eu pequei. Sabe? É ser igual ao publicano, é ser sincero de coração. A oração sincera, irmão, ela é voluntária. Ela não tem peso, ela não tem pressão. Ela sai do coração e fala: Senhor, me perdoa. Que lindo, né? É uma grande lição. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Jesus, ele conseguiu ver que o publicano conseguiu o que tanto desejava e a paz repousou sobre ele. O Senhor Jesus concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio também presente em várias passagens bíblicas, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Essa passagem, irmão, se encontra em Lucas 18:14.
Assim, o significado central da mensagem formada por essas parábolas é que devemos orar, irmão, constantemente, com humildade de espírito, pois é a verdadeira humildade que leva à exaltação. A parábola do fariseu e do publicano, irmão, nos convida a fazer um importante autoexame. Devemos olhar para as nossas vidas e avaliar a nossa conduta diante da palavra de Deus. Afinal, irmão, fariseu e publicano continuam espalhados por todos os lugares desse mundo e aos nossos redores. Que possamos apontar os nossos olhos somente para o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que possamos reconhecer que apenas por seus méritos somos justificados diante de Deus. E é em Cristo que encontramos descanso para a nossa alma. Não porque nós somos bons ou merecedores, porque nós não somos, irmãos. Nós não somos merecedores de nada, nós não somos bons. Bom é Deus. Porque até Jesus fala mesmo, né? Que bom não é Ele, bom é o Pai. Então, irmão, ele fala que se nós temos repouso hoje para a nossa alma é porque nós somos justificados por Jesus diante de Deus. Aqui, irmão, lanço algumas perguntas para vocês. No dia de hoje, você se parece com o homem que foi para casa justificado ou com aquele que não alcançou o perdão? Quando você olha para a sua própria vida hoje, meu irmão e minha irmã, através do espelho das Escrituras que você vê, o fariseu ou o publicano na sua vida? Certamente, irmão, todos nós, eu e você que está escutando essa parábola hoje, nós podemos nos ver de alguma forma através das palavras de Jesus nessa parábola do fariseu e publicano. Em algum momento nós nos vemos como fariseu e em algum momento como publicano. Certamente, irmão, todos nós podemos nos ver de alguma forma através das palavras de Jesus na parábola do fariseu e do publicano. Oremos, irmãos. Obrigada, meu Pai amado, por mais essa palavra, Senhor, abençoada nessa manhã, Senhor, que nos fez entender, Pai, que precisamos, Pai, ser humildes e mansos de coração, assim como o nosso Jesus, Pai, que caminhou nessa terra sendo manso e humilde de coração, Pai, para que possamos enxergar, Pai, realmente o quão pecadores nós somos e dependentes das suas misericórdias, Pai, e dependentes do seu perdão, Pai, do seu amor e da sua graça, Pai. Somos necessitados do Senhor todos os dias, Pai. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu imenso amor, Pai, e pelas suas misericórdias que não têm fim. Nos ensinas a ser a cada dia mais, Pai, buscadores e cumpridores da sua palavra, Senhor. Não porque nós merecemos, Pai, mas porque o Senhor é bom, Pai. E porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. E o Senhor nos ensina, Pai, a que nós venhamos a reconhecer, Pai, o quão dependente de Ti e miseráveis somos, Pai. E dependente do Senhor nós somos. Pecadores, Pai. Mas graças a Ti, Pai, que pagou um alto preço por nós e fomos justificados por preço de sangue, Pai. Podemos chegar diante do Pai, porque o véu já foi rasgado, e dizer: Abba, Pai, nós estamos aqui. Oh, Pai, justificados pelo Teu sangue, Senhor. Entramos nessa manhã e Te pedimos perdão, Pai. Mais um dia na Tua presença, Senhor. Perdoa os nossos erros, Pai, os nossos pecados. E nos colocamos na condição, Senhor Jesus, ó Pai, de fariseu, de publicano, Pai, muitas vezes. Nos colocamos na condição de pecador, Pai. Que venha, Senhor Jesus, ó Pai, nos limpar e nos colocar, Pai, mais alvo que a neve, porque o Teu sangue, Pai, é que nos promove, Pai, mais alvo que a neve. Obrigada, Jesus, por essa manhã, Pai, por essa palavra, por nos ensinar, Pai, que não é pelo mérito, mas é pela graça. E nós Te agradecemos pelo Teu imenso amor, Jesus. Muito obrigada. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Até o próximo vídeo.